Tá começando agora mais um episódio do Pode Jogar, o seu podcast aqui do futebol na Espanha. Eu sou Daniel Galvão, tem ao meu lado aqui o Mário Suíço. Beleza? Beleza. E a gente hoje tem um convidado muito especial, nosso primeiro convidado, que é mais do que convidado, você precisa ficar com a gente até o final para você entender porque que ele é mais do que um convidado especial. A gente vai fazer um anúncio daqui a pouquinho muito legal, mas antes de mais nada também dar as boas-vindas e receber aqui conosco o Felipe Jaques. Tô certo? Um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. Legal, bacana. Gente, nós vamos fazer uma entrevista, um bate-papo aqui com o Felipe. Vamos falar um pouco sobre a vida do jogador de futebol aqui na Espanha, sob a ótica, sob a perspectiva de quem conhece exatamente como funciona dentro de campo. A gente vai falar um pouco com o Felipe aqui, Mário, a respeito de todos os desafios, toda a trajetória dele, que já se vão aí mais ou menos 9 anos aqui na Espanha. 9 anos. Ou seja, bastante tempo, né? E aí a gente quer conversar um pouco, trazer essa perspectiva de quem dentro do campo e fora dele atua nesse mercado do futebol e pode aportar bastante naquilo que a gente tem como propósito e proposta aqui no podcast, que é levar informação, levar conhecimento, discutir alguns temas e assuntos que ajudem ao atleta, ao jogador que está no Brasil, que está sonhando em construir carreira aqui na Espanha e na Europa, os pais que muitas vezes estão sonhando juntos, estão pagando preço, inclusive, pelos filhos ali, do sonho de manter o garoto focado, enfim. Também os captadores, os treinadores, as pessoas que trabalham no ecossistema do futebol e que sabem que o mercado de futebol aqui na Espanha é uma vitrine muito interessante que pode realmente impulsionar, pode abrir portas e pode transformar a vida e a família de quem está nos assistindo. Então fica com a gente, esse episódio vai ser muito legal. A gente quer mais uma vez agradecer também todo o feedback que a gente tem recebido já dos outros 2 episódios. Nós estamos hoje no 3º episódio e tem sido muito legal cada semana a gente poder trazer um pouco desse universo do futebol, né, Mário? Exato. Felipe, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, galera. Antes de mais nada, anunciar a parceria com a Senaf. É isso aí. Senaf é a escola de treinadores de futebol, né? Todos os níveis, né? Nível UEFA 1, 2, 3 da UEFA. O Carlos esteve aqui conosco, assinamos uma parceria. Agora também formar treinadores, É isso aí, né? Formar treinadores. E vai dar certo. Felipe, Então você que é brasileiro, tá aí, ó, de repente sonha em ser treinador, é um vem pra novo cá. caminho, um novo horizonte. Seja bem-vindo, Felipe. Vamos aí nessa conversa legal sobre o futebol. É isso aí. Felipe, então pra gente começar, fala um pouquinho da sua trajetória. Você está 9 anos aqui na Espanha, você chegou aqui como jogador de futebol, você é alguém que conhece as entranhas do mercado de futebol, dos clubes aqui, sobretudo na comunidade valenciana, mas eu queria muito que você trouxesse um pouco aí desse seu início, como é que foi esse início de trajetória, como é que você chega aqui, quem que te trouxe para cá, como é que foi o sonho, conta um pouquinho pra gente. Bacana, é uma história muito, muito interessante, né? Porque, na verdade, eu tinha parado já de jogar, estava com 24 anos, Incrível. tinha vivido um momento ali de tomadas de decisões lá no Brasil, onde eu vou para um projeto. Eu estava no Avaí, jogador do Avaí, tinha contrato vigente com o Avaí ainda. E aí surge uma possibilidade de eu emprestado para um clube, que era um clube da 2ª divisão do Campeonato Capixaba, que teoricamente, naquele momento, eu não iria para uma situação como essa, porque eu vinha de um empréstimo do Fortaleza, quer dizer, um clube grande no Brasil, um clube que jogava a Copa do Nordeste, o Cearense e tudo mais, né? Campeonato Nacional. Então, eu tenho a opção, na época o Avaí não ia me utilizar naquele momento, então eu tenho a opção ou de ficar treinando ali no Avaí separado, ou de ir emprestado. Havia algumas propostas para eu sair, para jogar Campeonato Paranaense, havia outras situações, através do meu empresário na época, mas surge um outro empresário que se tornou um amigo, e ele fala: olha, Felipe, existe um projeto lá no Espírito Santo, onde nesse projeto o pessoal lá que está à frente, eles querem revolucionar o futebol capixaba. Então eles estão com alguns investidores, uma empresa de telecomunicação italiana e mais alguns parceiros, e eles querem realmente fazer um projeto onde eles possam revolucionar o futebol capixaba. Eles vão trazer alguns parceiros, eles vão tem já algumas conexões Europa e Estados Unidos, onde eles vão jogar o Campeonato Capixaba Série B, o campeão ganha uma vaga na Copa do Brasil, e a ideia é ser campeão da Série B, jogar a Copa do Brasil e fazer um tour Europa e Estados Unidos, e depois de todo esse processo, trazer 2 equipes dos Estados Unidos, algumas equipes da Europa, trazer, por exemplo, duas equipes grandes do Rio, 2 equipes grandes de São Paulo, para fazer aqui uma espécie de um torneio,
torneio, uma competição rápida, e a gente, a partir daí, realmente trazer um novo foco para o futebol capixaba. Eu olhei o projeto como algo muito interessante, porque a ideia deles também era, nesse tour, também deixar já alguns jogadores, negociar alguns jogadores na Europa. Certo. Então, meu sonho, meu objetivo era jogar na Europa, eu já tinha rodado o Brasil inteiro, jogando em vários estados. Então, eu falei, cara, é uma ponte, né? É uma porta que se abre para esse sonho. Então, eu vi todo aquele contexto e achei que essa era a melhor opção. Acabei, nesse momento, até rompendo com o meu empresário ali, porque ele não concordava, ele achava uma loucura essa ideia. Ele achava que não era uma coisa assim muito viável. Ele achava que não era coerente com o meu plano de carreira, com aquilo que já se havia, né, estabelecido ali como plano de carreira. E, nesse momento, também rompo com o Avaí. Então, eu rompo meu contrato com o Avaí, faltava ainda uns 6 meses de contrato com o Avaí. Eu rompo meu contrato com o Avaí, e aí, naquele momento, esse projeto, na época até o Túlio Maravilha estava nesse projeto, ele estava com 997 gols, estava em busca do 1000 golzito. A conta dele, né? Exatamente. Vamos respeitar o Túlio. O Túlio, artilheiro do Fogão, campeão brasileiro de 1995, tem que respeitar. E uma pessoa assim, fantástica, bacana, né? Túlio, poxa, um cara assim... Irreverente, um cara muito legal, né? um cara assim, pela história dele ali, super humilde ali, tratava a gente assim com igualdade dentro do grupo. E ele, cara, tinha o projeto dele, que era um pouco diferente já do nosso, né? A gente buscando o nosso espaço ali como jogador, e ele já no projeto do 1000 golzito, já dentro de um contexto diferente. E ele até faz ali um gol, né? E aí... Dizem que ele contabilizava até videogame, gol de videogame. Jogo de botão, né? Só que assim, infelizmente, nós não conseguimos os objetivos. E a parte financeira dos investidores, ela estava diretamente atrelada com os objetivos desportivos. Então a gente não consegue os objetivos e o projeto acaba. E aí eu fico numa situação bem complicada, porque eu estava numa segunda divisão do Campeonato Capixaba. A gente não conquista os objetivos para eu me encaixar novamente no mercado, ainda agora sem o meu empresário. Né? Eu olhei aquelas circunstâncias, eu estava vendo na minha vida pessoal, extra-campo, estava vendo um momento muito legal, me identifiquei muito lá com o povo capixaba, amei aquela cidade, Vila Velha, ali no Espírito Santo. E aí eu me vi numa situação que eu resolvi parar de jogar. Realmente vinha já de anos ali jogando, né, desde a base do Curitiba até esse momento. Eu falei, cara, eu quero parar. E aí eu paro, de fato, de jogar. E aí acontecem algumas coisas ali durante esse período dos 24, 25 anos. Eu entendo que deveria voltar a jogar e volto a treinar, né, pela fé, volto a treinar ali sozinho. A minha esposa, na época, me apoia nesse projeto. A gente tinha acabado de casar. Eu volto para Florianópolis, que é onde eu tinha casa, onde eu morava. E ali em Florianópolis, começo a me preparar. Bom, perdão, tem um ponto. Aí aparece a oportunidade de eu jogar no Tupi. Eu conheço o presidente do Tupi, que é lá de Vila Velha, Espírito Santo. Só que era uma situação onde o Tupi não tinha recursos, eu joguei de graça lá, eu não recebi. Mas era com o propósito de voltar ritmo e tal. Jogo no Tupi, volta a ser feliz jogando futebol e falo, cara, é isso, eu vou voltar então. E aí acaba o campeonato do Tupi, eu fico sem clube, volto para Florianópolis casado já e começo a treinar ali, me preparar para uma oportunidade que poderia surgir. Surge uma situação na Água Santa, eles iam fazer uma excursão no México, só que aí uma semana antes da viagem eu me machuco, cara, e fico de fora da excursão. Fico bastante chateado por isso, porque era um projeto bem legal. A gente estava lá em São Paulo treinando, estava já titular do time, tinha para o México, eles deram negociar jogador, e aí eu fico bem chateado. Porém, existia uma pessoa que estava captando jogadores para trazer para a Espanha. Não era uma pessoa do futebol, não era uma pessoa que tinha o linguajar do futebol. Mas isso na excursão lá no México? Não, isso à parte. Através de um amigo meu, nesse período que eu estava me preparando para voltar a jogar, né, para voltar para algum clube, eu estava jogando campeonatos em Florianópolis de futebol 7, eu estava treinando com o personal na preparação física e buscando alguma conexão para voltar a jogar. E nisso, um amigo meu me chama um dia para conhecer esse empresário que estava captando jogadores para ir para o México. Só que nesse dia eu tinha feito uma péssima partida no futebol 7
E aí o presidente desse time do Futebol 7, que lá em Floripa tem 5 divisões de Futebol 7. A gente jogava a primeira divisão, o presidente veio me meter uma pressão. Pô, a gente tá investindo em vocês aqui, você desse jeito eu vou te mandar embora. Aí eu tava com esse meu amigo no carro, voltando pra casa pra almoçar. E aí eu falei pra ele, cara, olha aí, nem no Futebol 7 eu tô conseguindo jogar, cara. Esse negócio de voltar a jogar bola não pode ser, cara. Não dá, eu não tô conseguindo jogar nem aqui. Olha aí o cara me metendo pressão, querendo me mandar embora do Futebol 7. Como é que eu vou voltar a jogar bola? Cara, tem que parar mesmo, não tem jeito. Ele falou, não, cara, tem um cara lá que quer levar o jogador pra Espanha, vamos lá conversar com o cara, vamos lá pelo menos conhecer o cara. Eu falei, cara, não vou. Eu não vou parar, não vou, revoltado, bravo, vou parar. Isso com 24 anos, né? 24 para 25 ali. E aí nisso ele pega, isso era mais ou menos novembro de 2024. Perdão, de 2014. Novembro de 2014. Falei, vou parar. E aí ele fala, cara, vai ser lá no restaurante do Maurício, um amigo meu. É lá na beira da praia, cara. A gente vai lá, cara, a gente vai tomar alguma coisa lá, vai ter camarão, vai ter frutos do mar lá. A gente não vai nem pagar nada, cara. Vamos lá. Falei, opa, pelo camarão eu vou. Fisgado ou peixe pela boca. Olha como são as coisas. Eu vou pensando que pelo menos vou lá almoçar um pouco, vou lá almoçar e depois bater um papo lá. Um amigo meu, o filho dele, estava na Espanha e voltou. E a gente você vai conhecer ele lá, o Maurício, meu amigo, o filho dele, o Bruno e tal. Vamos lá. Essa pessoa era o Junei. Legal. Era o Junei. Legal. Que foi padrinho do meu casamento e tal. Aí eu vou com o Junei lá, nesse almoço, e conheço o pessoal, né? Conheço o pessoal lá e tal. Só que assim, pô, a vida inteira jogando bola e tal, você percebe a forma da pessoa de agir, de falar e tal. Não era uma pessoa que tinha muito conhecimento a nível de futebol. Sim. Era uma pessoa que, na verdade, depois eu fui descobrir, ele era uma pessoa que trabalhava com exportação de grãos para a Espanha e para a Europa, e nessas conexões ele acabou conhecendo pessoas do futebol e viu uma oportunidade de fazer negócios ali no futebol. Então, eu fiquei meio desconfiado porque eu vi que não era uma pessoa que tinha muito conhecimento no meio do futebol, porém ele tinha algumas conexões. E aí aquilo me gerou uma certa resistência e nesse momento eu não dei muita credibilidade para esse pessoal e para esse empresário, né? Na verdade era uma empresa. E aí ele vê o meu currículo, que era muito bom, e aí nisso ele já se interessa muito em me trazer para a Espanha, por conta do meu currículo. Sem me ver jogar, nem sabia se eu jogava bem, mas o meu currículo me respaldava. Só que aí eu não dei muita credibilidade, porque tinha que pagar um valor, tinha que fazer um investimento para mim. Ele falou, olha, cara, você paga um valor e nós vamos gerar essas oportunidades durante um mês para você. Eu falei, cara, eu não vou pagar para jogar, não vou fazer isso, não vou fazer esse investimento. Isso acaba... tipo assim, fecha as portas para esse cara. Até fazer um parênteses, é interessante porque isso é uma certa... o que o Felipe está relatando, tem um pouco de preconceito também da nossa parte, né? Muita gente pensa assim, mas eu não vou pagar para jogar. Mas na verdade você não está pagando para jogar. Você está pagando para estar, né? Você tem que pagar porque tem uma estrutura envolvida para que você possa jogar. Então você não está pagando ao clube para que o clube te dê uma semana, 2 semanas ou um mês de treinamento, porque não é assim em que ninguém trabalha. Mas você estar em um outro país, com alojamento, com alimentação, transporte, com acompanhamento, com tudo que envolve a estadia num país diferente, mesmo dentro do Brasil isso também é comum. Então é óbvio, tem que haver um investimento, mas o investimento não é você está pagando para jogar ou pagando para treinar. Você está pagando para estar no lugar onde nós vamos fazer todo o trabalho de assessoria, agora já trazendo para a nossa realidade, para que você possa mostrar. Então assim, isso você viveu isso na pele. Eu vivi na pele, porque isso é muito comum, principalmente que na época, isso a gente está falando de 2014, estamos falando 10 anos atrás, não existia muito essa história das academies, não existia esses centros de preparações de atletas, era ou você jogava profissional ou você jogava amador. Por exemplo, a Next na época estava começando, estava assim, engatinhando ainda. Então, por exemplo, não existia esses centros de formação de atletas, então assim, era um preconceito muito grande em relação a isso. E no meu caso ainda, a proposta que me foi feita na época, eu posso até falar valores, eu tinha que pagar 1.000 euros, só que eu não ia ter nada, cara, de hospedagem, de alimentação, nada. Eu pagava 1.000 euros pelas oportunidades. E era uma pessoa que eu olhava para a pessoa e não via uma pessoa que realmente podia entregar o que estava no meio, dizendo. Que tinha essa credibilidade no meio para gerar. Então isso me gerou, assim, bastante preconceito.
né? Me gerou uma série de bloqueios ali para realmente fazer esse investimento. E eu também estava vendo um momento onde eu estava reformando minha casa ali em Florianópolis e tal. Eu falei, cara, é um dinheiro que para mim vai fazer diferença aqui. Eu não quero investir no escuro. Para mim era investir no escuro. E aí eu fecho aquela situação ali, falo, não vou. E falo, olha, cara, se você quiser, tá aqui meu currículo. E aí você me leva lá, mas eu não vou assim nesse formato. E aí vou pro Água Santa. Surge essa situação do Água Santa com outro pessoal. Então eu vou pro Água Santa, dá tudo certo, eu tava animado, tava feliz, aí me machuca. E essa contusão realmente faz com que eu volte para Florianópolis e fique sem cenário ali para voltar a jogar naquele momento. Isso era já dezembro de 2014. Eu sabia que provavelmente já em janeiro as coisas iam começar a acontecer, porque campeonato estadual e tal. Então eu estava ali nessa situação, mas eu que não queria mais jogar no Brasil. Eu não queria mais jogar campeonato estadual. Eu já tinha jogado muitos campeonatos estaduais, e eu já sabia como é que era o formato, que eu ia ficar jogando ali 3, 4 meses. Às vezes você não recebe um mês, não recebe 2. A infraestrutura muito limitada no Brasil, desses clubes. E eu tinha que fazer um campeonato estadual muito bom para conseguir dali conectar com um clube que tivesse calendário anual, que geralmente esses clubes, se não for clube grande, também não tem uma estrutura muito boa. E aí fica nessa situação. Cara, eu estava recém-casado, eu não queria, né, passar por toda essa situação e de repente morar em alojamento de novo. Eu estava casado, eu não estava mais disposto a passar por isso. Já tinha passado. Falei, cara, eu não estou disposto a passar por isso, eu quero sair do Brasil. E aí eu abro a porta de novo para esse empresário que eu tinha conhecido. Falo, cara, e aí, como é que tá a situação? Ele falou, cara, eu já estou na Espanha. Eu preciso que você chegue aqui no máximo dia 1º de janeiro, ali você tem que estar aqui, porque a janela vai fechar e você precisa estar aqui, cara, para dar tempo de você fazer os testes. E eu falei, cara, então eu vou. Me dá um período aí para eu me organizar e ver se eu vou ou não. Né? Eu, como cristão, na época, coloquei diante de Deus essa situação, orei e falei, Senhor, se for para eu ir, eu preciso de alguns sinais. E Deus me deu sinais. Eu consegui viabilizar essa situação toda. E eu estava, por exemplo, dia 23, 24, eu estava passando o Natal com a minha família em Curitiba. Eu e a minha esposa passando o Natal lá, com meus pais, com a minha sogra e tal. E aí eu anuncio para eles, cara, tô indo viajar. Pra Espanha. Comprei a passagem pro último dia. Passei o Réveillon vendo os fogos no avião, os fogos estourando, eu saindo do Brasil, e chego dia 1º de janeiro de 2015, com 25 anos ali, 24, né? 24, 25. Eu chego, de 2016, perdão, 25 anos, eu chego dia 1º de janeiro de 2016, ali na Espanha, em Madrid. Tive que pagar uma parte desse valor para esse empresário, né, na época. Só que eu chego, cara, não tinha ninguém para me receber no aeroporto. Eu não falava espanhol. Eu chego com 2 malas, minha esposa e um violão. E a gente pega um trem, chega no centro de Madrid, a Tote, e não sabe nada. Para onde ir? Não sabe onde ficar hospedado, não sabe onde dormir, não sabe nada. E a gente começa a procurar algum hostel ali, algum hotel. E aí, depois de 4 dias, aparece esse cidadão lá em Madrid, né, que depois se tornou um amigo, né? E aí a gente, assim, se virou. Deus deu muita graça. Só que eu fiquei 2 semanas em Madrid, tendo custo com hospedagem, com alimentação, com transporte, sem treinar em nenhum time, cara. E aqueles times que de segunda B, que poderiam me pagar um salário X e que eu ia treinar, não teve. E eu chego depois de 2 semanas, já estava com esse empresário ali junto conosco, inclusive ele estava hospedado junto conosco. Eu falo, cara, e aí, né? E ele fala, cara, infelizmente os times que eu tenho contato aqui, a gente já tá muito tarde. A gente chegou no momento tarde e eles não estão dispostos nem a fazer a avaliação. Mas tem um time lá em Extremadura, porém não é de 3ª divisão, é da 4ª divisão, né? A 3ª ref. É um time da 4ª divisão que está precisando de um zagueiro. Só que está um pouco longe, talvez eles não possam pagar a mesma coisa que o time de segunda B. O que você acha? Você quer ir? Eu falei, cara, não é que eu quero. Preciso ir. Tem. Né? Eu estou 2 semanas sem treinar, eu estou até perdendo minha condição. Cara, eu vou. E aí a gente organiza toda a saída para lá e vai para essa cidade, Cáceres, Extremadura. É um time que está a 17 quilômetros ali, um pueblozinho de Cáceres,
5 mil habitantes, que tinha um time lá. E esse time, cara, era um time de um investidor, de um cara que trabalhava com distribuição de bebidas na Espanha inteira. O presidente do time era um cara que tinha jogador ali do Atlético de Madrid, jogador do Real Madrid, do B, né, que tinha jogado no B, e que eles tinham captado vários jogadores, tinham jogado a alto nível, então a gente tinha um bom time. E, inclusive, esse ano jogamos playoff para subir para a segunda B. E perdemos no playoff para um time chamado Azuqueca, região metropolitana ali de Madrid. O que acontece? Eu chego nesse time, só que quando eu chego lá, já tinham contratado zagueiro. Eu falo, cara, e agora? Só que os caras me colocam para treinar de lateral direito, os caras me colocam para treinar de volante, os caras colocam para treinar de lateral esquerdo. Por os meus queridos amigos aí que jogaram comigo na base, principalmente do Coritiba, meus treinadores, né? É até curioso isso, porque eles me zoavam muito na categoria de base, porque falavam que eu não tinha esquerda, que eu não sabia bater com a esquerda. Né? Então eu treinava muito a perna esquerda. Eu ia muitas vezes com meu pai no parque, um parque Barigui que tem lá em Curitiba, treinar, que é um parque grande, pra treinar a perna esquerda. E às vezes chutava a bola no lago, cara. Tão bom que era. Perdia a bola, o lago é gigante, tem jacaré no lago lá. Perdia a bola, cara. Então, assim, treinava muito, cara. Com meu pai, treinava sozinho, treinava no clube depois do treino. Às vezes até me machuquei o adutor, porque de tanto treinar. E, assim, é muito curioso como Deus faz as coisas, né? E aí, cara, quando eu chego lá, eu treino de lateral esquerdo, chega um brasileiro. Fiquei, então, as 2 semanas, porque eu tinha passagem de volta para um mês. Eu ia ficar um mês na Espanha, para 28 dias. Chega um brasileiro lá, o Breno, ele treina 2 ou 3 dias, os caras gostam dele, ele já volta pro Brasil com um contrato profissional para acertar a documentação e voltar pro time. E eu lá, os caras não tinham me aprovado ainda. Só que os caras não conseguiram contratar um lateral esquerdo até os últimos dias de janeiro e falaram, não, Felipe, vamos contratar você mesmo de lateral esquerdo. E aí sai no Jornal da Cidade, os 2 brasileiros, o Breno, meia, e o Felipe, jogador polivalente, joga de lateral, joga de volante, joga de meia, e eu era zagueiro. Então, assim, tem várias histórias curiosas que a gente podia um dia contar aqui. Deixa eu só fazer uma sobre essa questão da posição. É muito legal, mas deixa eu fazer só uma recapitulação. Então, você, até para quem está nos ouvindo, entender como é que isso pode estar... Porque isso pode estar acontecendo, Mário, inclusive, com quem está nos assistindo. Com 24 anos, você para de jogar por uma situação, enfim, de carreira. Aos 25, você volta a jogar. E, na verdade, você retoma uma possibilidade de vir para a Espanha, mas ao chegar na Espanha, até por uma questão de falta de profissionalismo, até, de quem intermediou a sua vinda, você chega em Madrid, não tem hospedagem, não tem recepção, não tem clube para treinar, não tem nada, ou seja, você chega numa situação 10 anos atrás, totalmente no escuro. Sem falar espanhol, sem nenhum apoio, respaldo, e daí a importância do trabalho que a gente procura fazer de maneira bastante séria, que é entregar. Por isso que a gente falou, o atleta, ele não investe, ele não paga para jogar. O que ele investe é em toda uma estrutura para que ele não tenha esse tipo de dor de cabeça, para que ele não se sinta perdido, abandonado, para que ele não esteja aí sem saber o que fazer. Você imagina, eu estou fora do Brasil há 15 anos, você chegar em outro país, Mário também, se chegar em outro país é uma loucura, você não conhece ninguém, é tudo absolutamente novo, você não tem um respaldo de dar um telefonema e um amigo aparece para te ajudar. As coisas não funcionam dessa maneira, você não conhece a legislação, até nem o telefone da polícia, por vezes, você não sabe qual é. Então, é uma situação complicada. Só que aí daí, você acaba chegando à Extremadura e inicia a sua trajetória via Cáceres, via Extremadura. Ou seja, então quem está agora, o jogador que está assistindo a gente, que está de repente pensando em parar, em desistir, não tem tido oportunidade, ou tem batido cabeça lá no Brasil, e que às vezes tem 24 anos, 25 anos, 23 anos, 26 anos, e ele acha, o futebol acabou para mim. Então, na verdade, não acabou. É exatamente isso. Porque justamente aqui na Espanha, há possibilidade. O cara tem 30 anos, tá jogando no amador lá, tá em forma, tá com ritmo, e quer fazer um planejamento de vida a curto, médio e longo prazo, vir para a Espanha jogar bola e morar aqui. Cara, ele pode, porque se ele chegar no clube e ele desempenhar uma performance que seja melhor do que aquilo que existe ali, os caras contratam ele, que não existe esse preconceito em relação à idade. Exato. Existe quando o clube ele está única e exclusivamente pensando em vender jogador, porque ele quer jogador novo para o mercado de venda. Mas a maioria dos clubes aqui, eles não estão preocupados em vender jogadores, estão preocupados em ter um bom desempenho e conquistar uma boa
bons resultados e boa performance como clube. É que às vezes, para quem está no Brasil, mas não entende que a rivalidade e a paixão que o espanhol tem pelo futebol é muito grande. Exato. Que a questão do resultado esportivo, vamos dar um exemplo, né? Vamos falar até assim do Carlet, por exemplo, com Alcúdia. São duas cidades, dois pueblos que têm os seus respectivos clubes. A gente vai falar muito sobre Carlet aqui daqui por diante, mas que têm os seus respectivos clubes, e nós estamos falando de dois pueblos, duas cidades pequenininhas, dois povoados. E que a rivalidade é Real Madrid-Barcelona. Isso aí. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem que para o Carlet, eles, claro que se surgir um negócio, um jogador que possa ser futuramente negociado, vendido, é óbvio que o clube tem interesse nisso. Mas a questão esportiva é muito forte, né, Mário? Muito forte. É isso que a gente tem visto no dia a dia e confirma com o que o Felipe está trazendo para a gente. Então, quem está no Brasil precisa entender que o futebol aqui tem uma outra dinâmica. É isso aí. Não é verdade? Não, por exemplo, você pega La Eliana e Valbonense. O bicho pega ali. Pueblo de Valbona e La Eliana, dois pueblos. Eu joguei no La Eliana. Cara, não, é o clássico, é o derby. É derby. É isso. Entendeu? E aí, cara, você tem que ganhar, porque é uma questão, os caras levam muito um orgulho, assim. É uma questão de honra, que né? leva, o time leva o nome da cidade. É. Então, assim, os caras investem muitas vezes num jogador por esse projeto desportivo que realmente obter resultado. Sensacional. Então, assim, aí, essa realidade... então, assim, aí os caras pegam, faltavam poucos dias para fechar a janela e faltavam poucos dias para minha passagem de volta para o Brasil. Então, nesse momento, eles me fazem um contrato profissional, eu volto para o Brasil com a minha esposa, aí eu chego no Brasil e falo, cara, o que eu faço, cara? Não sei. Não sabia o que fazer. Aí eu vou, ligo, tal, sei o que, não, você tem que ir no consulado da Espanha. Eu falei, não, tu tem que ir lá em São Paulo. Né, o consulado. Aí descubro que por eu morar em Florianópolis, o consulado, eu tinha que ir no Rio Grande do Sul. Aí eu vou para Porto Alegre, vou no consulado, apresento a documentação do clube lá no consulado e, cara, uma série de dificuldades, uma série de documentos que eu nem imaginava, porque eu jogando sempre, cara, é jogar bola. Mas era uma série de questões. E aí os caras me dão o visto de trabalho e eu volto para a Espanha com a minha esposa, já dentro de um contexto. Fico um mês no Brasil para tirar os papéis. Então, eu cheguei em 1º de janeiro, fico até o final de janeiro fazendo teste, fico um mês no Brasil acertando papéis e chego em março, dia 3 de março, mais ou menos outra vez, na Espanha, para já poder, já com documentação, com visto de trabalho, como jogador, para jogar. Só que aí, cara, dá um problema, porque existe a janela de transferência. Então, eu cheguei no momento onde já a federação não permitiu eu ser inscrito na competição. Então, eu fiquei no clube, o clube cumpriu comigo a parte do salário até certo ponto, eu fiquei treinando no clube, só que eu não pude jogar oficialmente, porque não deu para me inscrever na competição. E aí, o que acontece? E nesse momento, no final de todo aquele processo, ainda tem um problema entre o pessoal que me trouxe e o clube, eles rompem relação e o presidente já fala assim, amigão, nós rompemos relação com a empresa, você não está podendo jogar esses últimos um mês aqui, nós vamos te pagar. Você quer continuar aqui conosco? O que você vai fazer? Cara, eu continuei, porque o que eu vou fazer? Sim. Pelo menos aqui eu fico... E aí nisso acaba o campeonato, e aí eu vou para Madrid. Eu faço conheço uma pessoa em Madrid, que me apresenta para um empresário em Madrid, que era um agente FIFA, na época que foi um dos primeiros agentes FIFA da Espanha, o Ruama, e aí o Ruama, ele consegue um clube para mim lá em Madrid, onde eu posso retomar, né, e dar sequência no projeto, e aí nesse clube a gente sobe de divisão, e aí uma série de fatores acontecem, mas foi aí que começa a minha jornada de clubes, que eu acho que eu devo ter jogado uns 8, 9 clubes, talvez, na Espanha. E aí, assim, segue a minha carreira na Espanha. Né? E aí já falava espanhol, sim, e aí uma série aí começa a mudar. E aí começam outros projetos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Exato. Mas é nesse período de transição entre Cáceres e Extremadura, que foi a porta de entrada, né? Em todos os sentidos ali, aí eu passo a viver em Madrid, aí ali tem meus filhos nascem ali, legal. Né? E a sequência da minha carreira como jogador. Você fez base em clube grande do Brasil, profissionalizou no Brasil, jogou 7 anos, né? 6 anos, 7 anos praticamente como profissional no Brasil. Na verdade, no Brasil,
Eu comecei no Coritiba em 2011. Não, perdão, em 2001. 2001 na base. Fez a base toda. Lá no pré-mirim, pré-infantil e tal. E aí eu jogo até... Eu fico no Coritiba até 2009. 2009. E me profissionalizo no Coritiba. Começo a rodar vários times ali. Sim. E aí vou até 2014. De 2007... De 2007, que eu assino o primeiro contrato profissional, até 2014. Então eu faço um ciclo de 7 anos como profissional. E paro de jogar. E qual foi a diferença e a dificuldade que você encontrou de se adaptar ao futebol espanhol? E o que você fez para assim, eu cheguei e você jogou em 9 clubes aqui já, né? É mais ou menos uns 9, poderíamos contar, mas acho que uns 9. O que você fez para sair da escola do futebol brasileiro, se adaptar no espanhol, que não é fácil, e construir uma carreira no futebol espanhol? Legal. Cara, isso é uma pergunta muito legal, porque realmente há uma diferença muito grande na forma de se jogar futebol, na forma de se fazer futebol, os clubes, tudo mais. É tudo muito diferente do Brasil. Então, assim, a primeira dificuldade, quando eu chego na Extremadura, era inverno, era janeiro. Mais cima, mais frio. Era inverno. E em Extremadura, justamente alguns dizem que é extremo frio e extremo calor. Eles são tudo extremo. Então, assim, cara, a primeira dificuldade foi a língua. Porque eu não entendia nada o que os caras falavam. Uma vez o treinador chegou para mim assim, que tal brasileiro? Bien, eu, tranquilo. Tranquilo não, bien ou mal? Eu, bien. Então assim, o espanhol também é muito duro, muito direto. Ele não tem papas na língua. O idioma então foi o primeiro. Então assim, o idioma foi o primeiro desafio. Cara. E dentro de campo, primeira coisa, a grama sintética. Foi terrível para mim. Para mim foi terrível, porque a bola fica muito viva, a bola pinga muito, então para você fazer o domínio... É diferente. Eu nunca fui o jogador mais refinado na parte técnica. Eu era o zagueiro assim mais... Tinha sempre o zagueiro mais técnico, o zagueiro mais grosso. Eu era sempre o mais... da paliza. Mais chegada, né? Até porque eu jogava com um zagueiro que hoje até ele é da seleção do Catar. Ele joga na seleção do Catar até hoje. Ele é brasileiro, jogou no Olympique de Marselha. E era eu e ele na dupla de zaga toda a base. O Lucas Mendes. Ele era muito técnico, ele tinha muita qualidade. Então me tocava a função do lenhador ali. Né? Então assim, então eu me acostumei dentro desse perfil e acabei sendo muito mais intenso. Então assim, cara, a bola vinha pingando, viva, os caras fazem aquele, como a gente fala no Brasil, passe europeu, né? Eles realmente passam forte, sem medo. Cara, era muito difícil, porque eu tinha que me adaptar, primeiro a dominar a bola, bem. Segundo, que aqui existe um outro conceito que é o controle orientado. O espanhol, desde a base, desde a formação, ele é treinado a fazer o controle orientado, a já dominar direcionando o passe. Então você tem que ter uma leitura de jogo onde você vê o jogo antes de dominar, para você já saber mais ou menos o que você vai fazer com a bola e você fazer esse domínio já orientando para a segunda ação. No Brasil, a gente não é ensinado geralmente a isso. Hoje em dia já se fala muito isso, mas na minha época era assim, cara, não era esse conceito, ele não te era dado. Você tinha que dominar bem a bola. Dominar bem era você matar ela. Era você estar com ela morta, né, no teu pé, para você construir a jogada. Mas no Brasil você tem tempo de dominar, levantar a cabeça, olhar e construir a jogada. Aqui não, aqui você não tem esse tempo. O jogo é muito dinâmico. Eu costumo falar que é um jogo de futsal no campo grande. Até porque eles taticamente reduzem muitos espaços para que você... Daí fica o futsal muitas vezes mesmo. O treino às vezes não tem coletivo. Então assim, foi essa a dificuldade. Dominar a bola orientado. Primeiro dominar bem, porque ela vinha sempre muito viva no campo de grama estética. E no segundo ponto, fazer a segunda ação. Então, você já antecipar. Exatamente, eu dominava a bola, o cara já me chegava rasgando. Eu dominava a bola, já tinha um contato sempre, porque eu não estava acostumado a esse estilo de jogo. Depois, hoje, eu já me adapto num ponto onde eu domino a bola muitas vezes já driblando, domino a bola muitas vezes já tirando o adversário, então já nem tem esse contato. Então, no começo era só faísca, cara. Sim. Entendeu? Aí eu tinha que me impor fisicamente. O bom é que eu tinha um porte físico que me ajudava, então eu conseguia me impor. Muitas vezes o jogador chega aqui e apanha muito. Eu levo, por exemplo, um atleta ali, vai lá treinar no Paterna. Cara, o cara apanha muito. Ele fica 1, 2 semanas só apanhando. E o cara assusta. Pô, tô aqui num time de 6ª, 7ª divisão e eu não consigo construir uma jogada. Durante 2 semanas eu não construí uma jogada. Porque até o cara adaptar. Então essa foi a primeira coisa. Esse domínio, me assustei. O cara dominava a bola e já tinha, bum, choque. O segundo ponto foi o frio. Por quê? Quando nos primeiros dias eu batia na bola, eu não sentia o meu pé, cara. Meu pé congelava.
E aí eu batia na bola, eu não sentia o pé, então era muito, muito ruim, dava medo de chutar o chão, sei lá, eu não sentia meus pés. Então, eu lembro que teve um treino lá que a gente, aquecimento, tinha que virar o jogo, não conseguia, cara. E não é porque não tem força, não é porque era... É que você perdeu a sensibilidade do toque na bola. Perdi a sensibilidade, cara. Então isso foi uma outra situação bem complexa. Então teve a língua, teve essa questão do domínio do campo ali, grama sintética, o estilo de jogo, que também... Dinâmica, a dinâmica, a intensidade, né, dos caras. E a questão do frio. Isso, na primeira semana, eu treinei muito mal. Então, e é importante dizer o seguinte, você está falando do frio porque foi a sua experiência de Extremadura. Uhum. Porém, se alguém está no Brasil e vem para Sevilha, por exemplo, na Andalucia, vai passar, e for no verão, vai passar o contrário, vai passar um extremo do calor. E seco, né? Seco. Então, assim, é que a gente, às vezes, quando a gente está falando com os atletas, com os pais ou com os representantes no Brasil, captadores, por vezes são pessoas que nunca vieram à Europa. E a gente mora aqui há muitos anos. Eu, você, o Mário, a gente mora aqui há muitos anos. A gente sabe de como isso impacta, não só na vida do campo, isso impacta a vida de uma maneira geral. A gente, por vezes, há dias de verão aqui, que a gente não sai na rua entre 2 e 5 da tarde, porque é impossível. De tão calor que está por aí. Olha que a gente vive em Valência, que não é tão extremo como é a Andalucia. Mas por que eu estou ressaltando isso? Porque todas essas etapas que você está dizendo, elas têm que ser, primeiro, ditas por nós, para aqueles que têm o sonho de vir para cá, mas elas precisam ser percebidas, entendidas, aceitadas, né? Com certeza. Por quem está nos ouvindo. Porque, às vezes, a pessoa... o nosso parâmetro é no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Curitiba, a gente está dentro de uma bolha e a gente pensa, não é tão calor assim, não é tão frio assim. Não, o espanhol a gente entende, a gente fala muitas gracias, e não é assim que funciona. Então, quando a gente, nas nossas reuniões com os atletas e com seus familiares, por vezes, a gente pinta um cenário que pode se parecer um cenário negativo, mas na verdade ele é um cenário realista e é melhor a gente preparar de alguma forma para o pior e você chegar e ter o melhor do que simplesmente pintar um cenário de flores e você encontrar uma situação muito mais complicada e não conseguir performar. É isso aí. É muito interessante isso, porque falando da questão da língua também, por exemplo, eu tinha que ir para o treino, eram 17 quilômetros, e eu não tinha carro naquele momento, então eu tinha que ir de carona com um jogador que morava na cidade. E era muito ruim, cara, eu me sentia muito mal, era ali assim uma tortura cada ida e cada vinda, porque eu não sabia conversar com o cara, não conseguia conversar, então era muito ruim, cara. Você tentava, o cara até esse espanhol era, cara, um cara muito educado, então ele ainda se esforçava. Mas eu já vivi momentos assim em Madrid em outras situações. Cara, o cara... Aqui tem alguns jogadores, por exemplo... Cara, que fumam, por exemplo. Lembra na época dos Galácticos? Cara, cara, o cara ia fumando o carro, cara. E eu tinha que ir, por exemplo, meia hora no carro com o cara fumando, cara. Escutando o Flamengo no último volume, fumando e dirigindo igual um louco, cara. Então são coisas que a gente passa. E que acontecem, que também envolve a cultura, envolve a língua. Você não consegue se comunicar com o cara. Então, assim, existe uma série de desafios de adaptação e que muitas vezes, cara, né, era eu e Deus. E a minha esposa me apoiando. Porque, cara, não tinha você não tinha um respaldo, você tinha uma equipe, você não tinha gente por perto. A gente não tinha um respaldo. Então, assim, Deus nos deu muita graça para conseguir passar por todos esses processos aí. Mas, cara, é muito legal. Porque isso também hoje nos dá autoridade, nos dá... a gente consegue visualizar e consegue dar esse suporte e aconselhar essas pessoas que estão chegando. Deixa eu aproveitar então, quando é que começa a transição do atleta, do jogador, para o agente? Legal. Para a pessoa que, assim como nós, e a gente daqui a pouquinho tem um anúncio para te fazer, começa a oferecer justamente esse suporte, esse respaldo, esse trabalho não apenas de fazer as conexões com os clubes, mas principalmente de entregar algo mais elaborado, algo que possa realmente garantir que a pessoa, que o jogador que está vindo para cá, que o pai e a mãe que estão enviando o seu filho com sonho para cá, ele não passe pelas mesmas coisas da mesma maneira que você passou. É só importante dizer o seguinte, cada um constrói sua história. Cada um de nós enfrenta e enfrentou dificuldades para chegar onde nós estamos. Não significa que por mais que a gente ofereça
determinados serviços, suporte, respaldo, que quem está vindo para cá não vai enfrentar os seus próprios desafios, porque eles existem e vão existir. Mas dentro da nossa experiência de mais de 15 anos, por exemplo, vivendo fora do Brasil, a gente consegue amenizar, a gente consegue antecipar, a gente consegue tornar o caminho, no mínimo, mais suave. Então, como é que acontece essa transição? Em que momento e por quê? Claro. Então, isso é muito legal, porque eu estava jogando já em Madrid, certo? E existia essa dificuldade de logística, porque eu morava no sul de Madrid e eu jogava num time, numa cidadezinha da região metropolitana do norte de Madrid, que ficava meia hora de carro saindo de Madrid. Só que a minha carona ficava a 1 hora de transporte público para eu pegar uma meia hora, né? E eu não tinha carro nesse momento. Então, assim, era 1h30 para ir, 1h30 para voltar do treino, certo? Mas tudo bem, eu estava tranquilo, eu estava em paz. Eu falei, é o que tem e eu estou feliz porque desportivamente as coisas estão encaminhando. E aí eu fui uma aposta desse clube. Esse clube ele tinha acabado de subir de divisão, então eles eram um pueblo com uma cidadezinha que a prefeitura apoiava, então eles tinham recursos para investir. E aí eu era o terceiro jogador mais bem pago do elenco. E aí eles investem em mim nesse sentido, para ser o zagueiro ali principal. E aí o que acontece? A minha documentação trava, cara. O time, eles estavam se profissionalizando, eles estavam subindo de divisão a primeira vez, então o objetivo era não cair. E para não cair, eles fizeram um investimento para manter essa divisão e no outro ano tentar subir. Só que eles não tinham muita estrutura a nível burocrático legal e era o primeiro jogador internacional que eles estavam tendo. Então, quando foram pedir o transfer, eles não tiveram a habilidade de pedir e demorou muito o meu transfer. Então demorou, sei lá, uns 4 meses o meu transfer. Porque eles estavam pedindo para o Brasil, mas na verdade já estava no clube da Extremadura. Mesmo não tendo sido solicitado. Mesmo não tendo sido registrado porque a janela não permitiu, o clube tinha solicitado o transfer e não deu para escrever, mas o transfer estava lá. Então eles estavam pedindo para o Brasil, mas eles tinham que pedir para o time da Extremadura. E aí demorou 4 meses para a gente descobrir isso. E quando a gente descobre, eles pedem e chega o meu transfer. Nisso, o zagueiro, que era o zagueiro reserva, ficou jogando. Mas era uma situação que eles me contrataram e me pagavam para eu ser o zagueiro titular. E aí chega o grande dia, chega o meu documento, imediato já fui titular. E fiz uma partida muito boa. Faço uma partida muito boa, só que no último minuto, cara, do jogo. No último minuto do jogo. A gente tava ganhando o jogo, os caras vêm num contra-ataque 3 contra 1. E eu era o último homem, eu vou recuando. E nisso o cara que tava com a bola, ele dá uma adiantada. Eu falei, agora eu vou dar o bote para pegar a bola. Nisso vem um atleta do nosso time, dá um carrinho no cara sem a bola. E o cara voa em mim, ele vem voando em mim assim, o cara voa. E eu vejo que vai ter um choque, eu me protejo, só que não deu tempo de sair, porque era muito rápido o jogo, eu indo de frente, ele vindo, o cara dava... E ele cai como se fosse uma tesoura assim na minha perna, no meu joelho. Nossa. Eu ainda consegui me proteger, porque se eu estou de frente, quebrava a minha perna. Porque ia pegar de frente, eu pegou de lado, aí na hora que eu caio no chão e eu vou me levantar, eu não conseguia levantar. E aí vem o fisioterapeuta, faz o teste ali dos ligamentos e fala, cara, rompeu o cruzado. Nossa. Na minha primeira partida no time. No último minuto do jogo. E aí nesse momento, cara, passa um filme na minha cabeça. Por quê? Porque a minha esposa estava grávida da minha filha. Eu falo, vou ser pai. Machuquei o cruzado. Cara, e agora? Como que vai ser da minha carreira e como que vai ser da minha manutenção financeira a partir daqui? Porque eu vivo do futebol como jogador. E aí nesse momento, foi um momento bem difícil. E aí eu tinha esse projeto no meu coração, de começar algo em relação à formação de jogadores e oportunidades para esses jogadores, porque eu vinha desse contexto qual? Eu vejo um monte de jogadores amigos meus parando de jogar futebol, porque os caras jogam 3, 4 meses no Brasil, no campeonato estadual, acaba o campeonato estadual, o cara fica sem time, muitas vezes. Muitas vezes esses times não pagam o atleta direito, de 4 meses o cara recebe 2, com muita luta, com muita guerra. E o cara, muitas vezes, cara, nesses 8 meses, 7 meses que ele fica sem calendário, ou ele vai jogar no amador,
e é muito bom jogador, e o amador ainda paga algo para ele ter o mínimo de dignidade, que pelo menos pagar as contas, mas muitas vezes não dá. Então o cara tem que trabalhar em outra coisa que não tem nada a ver com futebol. O cara vai trabalhar de pedreiro, de padeiro, de pintor, o cara vai trabalhar, às vezes tem alguém da família que vai trabalhar lá de vendedor em alguma loja de roupa. Então assim, isso acontece muito no Brasil. E eu falei, cara, tem um monte de jogadores como esses, que assim como eu, poderiam estar aqui hoje jogando, porque aqui qualquer divisão, seja a primeira ou a última, o cara vai jogar no mínimo 10 meses. E jogadores da base, que chegam ali com 18, 19 anos, não conseguem subir para o profissional de times grandes e que também acabam desistindo, vão estudar. E que são jovens talentos que poderiam estar jogando aqui comigo e vivendo futebol. Então eu falei, cara, vou falar com minha esposa, né? E de repente seria um momento para a gente montar uma estrutura aqui em Madrid, e eu faço uma parceria de repente com esse clube, né, com o meu clube, e a gente começa um projeto com eles, trazendo jogadores para esse clube mesmo, onde eu já tenho uma boa relação, tenho moral, tenho, né, possibilidades de iniciar um trabalho aqui com eles. A minha esposa aceita o desafio, a gente monta uma estrutura para receber e hospedar esses atletas, para cuidar da alimentação deles, para cuidar da logística deles. Legal. Então aí eu compro um carro nessa época, falo, não, agora vai se fazer necessário um carro para fazer essa logística. E você está em Madrid, né? Eu estou em Madrid, a gente morava num apartamento em Madrid, a gente aluga uma casa e a gente monta uma estrutura próxima ao clube onde eu jogava, para fazer, e o presidente aceita e gosta da parceria, e a gente fala assim, vamos trazer 2 ou 3 jogadores e cuidar deles, como se fossem nossos filhos aqui, a gente cuida desses meninos, e dá para eles essa oportunidade, eles vão estar aqui no clube, já vão vir certo para o clube. Já viu certo para esse clube. Porque como tinha o time A, o time B e o juvenil, então vou pegar jogadores dessa faixa etária, se ele não jogar no A, ele vai jogar no B, se ele não jogar no B, ele vai jogar no juvenil, e aí fechamos essa parceria com esse clube. E aí eu descubro que não tinha rompido o cruzado, que tinha ficado por um fio. Nossa. E o médico falou que se não rompeu, se eu fizesse uma boa recuperação, poderia, tivesse com uma musculatura legal, não teria problema, não precisava operar. E é uma grande notícia. Eu fico um período grande ali de terapia, afastado, e ainda consigo voltar nessa temporada para jogar, e a gente consegue subir o time. Que legal. Da preferente para a terceira ref. Da quarta para a terceira. Para a terceira divisão. Não, da quinta para a quarta. Isso. Subimos da quinta para a quarta. Fantástico. Então agora eu tenho jogadores para colocar na quinta, e o time B sobe da sexta para a quinta. Entendeu? Então a gente tinha ali... da sétima para a sexta, o time B sobe. O time B sobe, o time A sobe, o juvenil bem estruturado. Então eu estava num bom clube. E aí esses jogadores chegam, a gente começa a encaixar ali, encaixa um no A, um no B, começa a chegar mais jogadores. E as coisas dão muito certo e começa a chegar mais jogadores. E aí se faz necessário eu abrir mais clubes, porque um clube só não absorvia todos os jogadores. E eu começo a fazer muitas conexões, eu já conhecia bastante gente em Madrid também. E aí eu abro as portas do Leganés, eu abro as portas do Raio Vallecano, eu abro as portas do Getafe, eu abro as portas do Atlético de Madrid. E aí a gente tinha já uma infinidade de clubes, e já chega um momento ali que a gente tinha 15 jogadores aqui na Espanha, mais um jogador no México, no Toluca, na base do México, mais uma estrutura que se digamos assim, se foi sendo estabelecida não só em Madrid, mas em outras regiões da Espanha. O que acontece? E eu ainda estava jogando nesse momento. Só que eu já não tenho tempo de treinar, as coisas começam a dificultar. Eu não consegui jogar nesse time na terceira ref porque minha documentação tinha vencido, então eu tinha que renovar. E aí eu fico jogando no time B nesse time. Foi muito legal também, foi uma experiência legal. A gente sobe de novo de divisão com o time B. Então meu currículo assim de subir foi sem dúvida. Fortalecendo, né? Sobe. Só que aí quando sai a minha documentação, eu tava no time B, agora eu vou voltar pro A. Só que o time A já tinha o time completo. O Felipinho já tava com o time completo, cara. Era no meio da temporada. E aí nisso eu vou jogar na Suqueca, que era aquele time que lá atrás a gente eliminou, né? Aí eu vou jogar na Suqueca, cara. E foi muito legal. Aí o Suqueca tava brigando pra não cair, eles são supersticiosos aqui, né? O time tava em Malarracha. O time tava com uma sorte, segundo eles, porque só perdia, empatava. Eu chego nesse time, a gente vai jogar o derby contra o Marchamalo, que era o pueblo vizinho. Eu vou lá, faço um gol de cabeça e a gente ganha esse jogo. E aí o time sai da Malarracha e começa a ganhar partidas e a gente salva o time de não rebaixar. Legal. E aí, cara, foi uma coisa que aportou muito no meu currículo. Por quê? Eu a partir daí,
todos os times menores que eu ia, eu estava jogador de terceira ref. Só que nesse momento, nasce meu filho, então eu já estou com o segundo filho, e vem a oportunidade de eu vir jogar aqui em Valência. Aí eu venho jogar aqui em Valência, já num projeto de estabelecer uma nova base em Valência, onde eu sou jogador de um time de primeira regional, mas ao mesmo tempo eles me dão a oportunidade de ser diretor desse time e construir aí com esse time um projeto onde o juvenil estava na divisão de honor. Então a gente começa a abastecer esse time com jogadores, a gente abre uma nova residência aqui em Valência, eu venho morar aqui em Valência com a minha família, e aí eu jogo nesse time, a gente faz a melhor classificação da história do time. Não conseguimos subir, subiu o primeiro, o segundo, a gente ficou em terceiro, mas foi a classificação melhor da história do time. E daí no segundo ano eu viro presidente desse time. E aí a minha vida muda, né, cara? De jogador a presidente. Exato, a minha vida muda, porque aí eu já não tinha tempo, cara, de jogar. Aí eu paro de jogar de novo. Eu paro de jogar, porque eu tinha que me focar no clube. E aí a gente de novo fica em terceiro. Eu como presidente, eu como jogador, batemos na trave de novo, quase subimos. E aí nesse período vem a pandemia. Sim. E aí muda todo o projeto, muda toda a estrutura, muda os propósitos, as metas, os objetivos mudam porque as circunstâncias mudam de uma forma drástica. Exato, muda o contexto. Mas assim, nesse ano eu paro de jogar de novo, que foi 2019. E teoricamente eu não voltaria a jogar mais. Certo? Teoricamente, né? Só que aí todos os anos, quando chega mais ou menos a época de janeiro, os times que estão desesperados para não cair, os times que estão querendo potencializar o seu time para subir, me chamam. E aí eu acabo voltando a jogar, fecho um contrato milionário e volto a jogar. E aí eu volto a jogar e jogo meia temporada. Só que é muito difícil, cara, porque você está sem treinar, você tá... Sim, claro. Que foi o que está acontecendo agora. Sim. Né? Ontem eu voltei, comecei a pré-temporada, estou arrebentado hoje. No Carlê. No Carlê, que é um projeto novo, e eu vou jogar no Carlê, no A, e ser treinador do time B, e estar mais ou menos aí fazendo uma função de diretor desportivo também. Então, assim, é uma doideira, mas o futebol está presente na minha vida aí desde sempre, meus avós foram jogador profissional, meus avós jogavam a nível competitivo, mas não chegaram a ser profissional. O meu pai também jogou, né? Mas nenhum da família tinha sido profissional. Eles tinham jogado a nível de base, de time importante e tal, amador também, assim, mas aí eu fui o primeiro jogador profissional da família. Legal. Não, junto com meu tio, que foi meu treinador, né? Um dia eu tive um outro podcast contando um pouco dessa história também. Meu tio Osni, que ele foi jogador profissional lá no Paraná, e eu sou outra pessoa na família que jogou também. Mas assim, o futebol sempre fez parte, né, da minha vida, da minha história, do meu dia a dia, do contexto familiar. E hoje a gente está até hoje trabalhando no futebol, né, jogando futebol e com várias frentes aí. E agora com um novo momento que a gente começa a partir de agora, né, Mário? Novo momento, novo tempo, né? Novo momento. Novo tempo para nós. O Felipe não. Jogador, diretor, presidente, agora treinador ainda. Treinador é complicado, cara. Vão te xingar, né? Rapaz, tem que estar preparado psicologicamente agora. É que treinador você só agrada 11 por final de semana. Todos os outros que não são titulares fala mal, calúnia, e se perder a torcida fofoca, a gente tem que estar preparado, entendeu? Porque você agrada só 11 e desagrada. Vai lá para sua mãe assistir os jogos, não, né? Geralmente é a mãe que sofre, né? É a mãe que sofre. Mas nesse momento a gente está muito feliz também, como você pôde conhecer a trajetória do Felipe desde a chegada dele aqui, né? Ele fez obviamente um resumo, mas desde a chegada dele aqui na Espanha como jogador, e é muito legal ver que você fez o caminho que hoje, na sua atuação profissional, na nossa atuação profissional, é o caminho que a gente também propõe e oportuniza, claro, de uma maneira diferente, com muito mais respaldo, muito mais profissionalismo, com muito mais condições e estrutura para que os atletas possam, de fato, ter as oportunidades de construir carreira. Mas é muito legal ver que você passou por um caminho que hoje você pode oferecer até com autoridade, com a experiência de quem conhece bem os dois lados da moeda, para que aqueles que vêm para cá tenham as chances de continuar investindo no seu sonho. Porque, na verdade, no final das contas, a gente está falando de sonho. O menino, desde brasileiro, sobretudo, desde 8, 9 anos de idade, você começa a jogar as primeiras peladas, você começa a sonhar, a maioria de nós, pelo menos, né? Começa a sonhar com ser jogador profissional e, principalmente, viver do futebol e, melhor ainda, se isso puder ser na Europa.
Então, na verdade, a gente está tratando de sonho, não é verdade? Isso E isso é o que a gente quer continuar fazendo e para dentro da nossa trajetória também profissional com a Falcon Sport, a gente tem trabalhado também de uma maneira incessante para oportunizar. A gente tem um grupo de atletas também que já está sob a nossa responsabilidade aqui em Valência, onde a gente tem feito esse trabalho. Só que o mais legal, e esse é o anúncio que a gente quer fazer para você, Felipe, não só é um amigo, não só é um parceiro, não só é jogador, treinador e diretor, mas é alguém que a gente respeita e admira muito pela trajetória, pelo caráter, sobretudo, Felipe, porque no mundo do futebol você sabe melhor do que nós, inclusive, que encontrar pessoas de caráter, pessoas que sejam de fato gente com quem você pode pactuar qualquer tipo de parceria, de negócio, é muito difícil, porque infelizmente é um mundo que, como tantos outros nichos de mercado, que tem muita corrupção, que tem muita gente que infelizmente pensa no seu próprio umbigo, que não tem valores ou pisa nas pessoas para poder cumprir as suas próprias metas pessoais, e a gente pôde encontrar em você alguém bastante diferente nesse sentido. Creio que você também, em nós, sabendo né, não só da nossa fé, que é comum, mas também sabendo dos princípios e valores que norteiam a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. E aí, em função de tudo isso que a gente está falando, poder chegar nesse momento, um momento tão bacana de anunciar que a gente agora faz uma fusão, e essa fusão, ou seja, a gente se torna uma empresa só, é uma sociedade em que a gente vai poder ter o Felipe ao nosso lado, e o Felipe nos ter também ombro a ombro, né, como a gente diz aqui. Tem muitos projetos, essa semana a gente esteve junto já no Carlê, inclusive, né, porque agora a gente tem um diretor esportivo do Carlê para se reunir. Treinador. Em que a gente tem agora a oportunidade efetiva de, com uma equipe na mão, já trazer, inclusive, atletas direto para a montagem dessa equipe. Então, eu queria que você pudesse falar também um pouco da sua expectativa em relação a esse novo momento, como empresa, de tudo aquilo que você já tem construído, que você já tem feito, daquilo que a gente tem construído, mas, sobretudo, daqui para frente. Né? O que você tem de expectativa, perspectiva, depois eu queria ouvir o Mário também. Enfim, eu, particularmente, se você me permite, estou muito feliz, estou muito contente, acredito que a gente vai fazer algo bastante diferenciado no mercado, com caráter, com solidez, com estrutura, com inovação, porque a gente tem muitas ideias, muitos projetos. A gente está só no iniciozinho de uma trajetória, mas que eu tenho certeza que vai oportunizar e que vai ter muita gente que está nos vendo e nos ouvindo, que vai chegar aqui à Espanha e vai poder construir uma carreira com o nosso apoio, com o nosso trabalho. Com certeza, com certeza. Assim, é importante frisar uma coisa. Eu estou muito feliz também por esse momento, porque é importantíssimo frisar que, de verdade, tudo que eu vivi, desde a minha vinda para cá como jogador, até essa transição para começar a trabalhar como empresário, como intermediador, como representante de atletas aqui, eu contei muito com a graça de Deus. Realmente não tem como, eu olho assim e analisando, realmente, se não fosse Deus em cada detalhe, em cada momento, em cada visita de um clube, em cada negociação, realmente foi Deus, porque hoje a gente avalia os desafios, né, desse trabalho, né, considerando que cada jogador é um projeto, cada jogador tem uma realidade, tem algumas características específicas, e você tem que montar um projeto específico para cada jogador. Sim, sem né, dúvida. tratar de uma maneira muito individualizar. É um desafio muito grande. A gente ter 15 atletas na Espanha, um no México e mais uma galera querendo vir, e você conseguir fazer com que isso flua, né, e aí levamos jogador para a Alemanha, levamos jogador para a Itália, para a França, para Portugal, para outros mercados. Agora há pouco foi um para a China também. Então, assim, o que acontece? Para o México, né? Imagina. Assim, Estados Unidos também. Então, assim, que saíram daqui, dessa base, e voaram para outras nações. Então, quer dizer, isso é muito legal, mas, ao mesmo tempo, você olha para uma perspectiva humana, né? E muitas vezes esse trabalho era feito de forma individual, e em outros momentos a minha esposa me apoiando, então assim, era eu e ela e Deus, né? Então por isso que foi viável, ou como se diz aqui, factível, né? Por isso que foi possível fazer. Deus nos deu muita graça. Mas, por exemplo, a gente esteve antes de ontem, lá num torneio a nível mundial, no Cotife, e a gente teve a oportunidade, por exemplo, de falar com o pessoal do Cádiz, que é um time que estava na primeira divisão, agora está na segunda, e a diferença que é de você ter essa abordagem, esse primeiro contato sendo
E falando como um autônomo, como uma pessoa que é uma empresa ambulante, né? Que você é um empresário, mas você não fala como empresa, você fala como indivíduo, né? A diferença é gigantesca. Quando você chega como equipe, como empresa. Uma equipe, uma empresa, uma agência. Então, quer dizer, então ontem, ou antes de ontem, quando a gente falou com o CADES, né? Eu não só testificou para mim essa importância, né, de sermos equipe, né, de estarmos formando, fazendo essa aliança e atuando como equipe, mas também fortaleceu mais a minha convicção do quanto Deus me deu graça. Sem dúvida alguma. Né? Quando eu ia sem falar espanhol direito, sem dúvida alguma. Né, sem ter uma empresa constituída na Espanha, simplesmente como um meio jogador ainda, meio empresário, que chegava, batia na porta dos clubes e abrir as portas, que era Deus dando graça. Então hoje a gente vê muitos aventureiros. Sem dúvida. Se o Felipe faz, né? Posso se o fazer Daniel também. faz, Posso né? fazer também. A gente, se o Mário faz, a gente vai, e não é, né? E muitas vezes a gente fez algumas coisas porque Deus deu graça. Amém. Não é para nossa capacitação humana, realmente considerando um estrangeiro no local, como eu contei um pouco da história, como foi. Então Deus me deu muita graça nesse período, principalmente em Madrid, e aqui em Valência, em Cáceres, Extremadura, né? Só não conseguimos abrir Catalunha ainda com essa força, mas já tivemos jogadores lá também, Daqui a pouco. porque às vezes não era o momento. Mas como empresa, a gente não só tem muito mais força a nível de Espanha, mas a nível de Europa e a nível global. Realmente a gente tem uma perspectiva muito grande em relação àquilo que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, e que já estão acontecendo. Né? Porque a gente viu ali a força, né? A força que nós temos hoje com o know-how, com toda a expertise no meio, de, por exemplo, abrir com entre aspas, vamos colocar assim, entre aspas, falando assim com toda a humildade, mas realmente foi o que aconteceu, com toda a facilidade, por exemplo, um clube como o CADES. Sem dúvida alguma. Que abriu as portas pra gente e falou assim, cara, tamo junto. É isso. Apertou a nossa mão e falou, pode trazer o jogador que a gente vai receber aqui, vai fazer assim. Não, temos essa estrutura assim para receber. A gente só precisa agora ver o jogador que nós queremos mandar para lá. Exato, exatamente. Então a gente está falando de um clube que estava na primeira divisão na temporada passada. Agora está na segunda e que vai brigar para subir. Vai subir. De uma cidade grande aqui da Espanha. Então isso é uma situação que a gente tem hoje a possibilidade de expandir não só a nível Espanha, mas a nível Europa. Né? Com outros projetos com outras frentes que já estão ativas. Sem dúvida. Então eu estou muito feliz. Está no Japão. Pro Japão, né? Pro Japão. Já está lá com a base no Japão. Exatamente. Vamos fazer. Paulo, Croácia. Vamos receber o pessoal da Inglaterra, Londres, Manchester, no final do ano. Já está fechado, isso já é uma realidade. Né? Fora outras situações, pessoal da Austrália. A gente está montando a Falcon Sport, aí já falando em nome de nós três aqui como sociedade, a gente vai montar. No Japão a gente já tem a Falcon Academy com uma parceria com o Paulo, e no Brasil e no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, a gente vai montar uma academia lá também, uma escolinha que vai ser uma porta de entrada também aqui para a Espanha. Ou seja, a gente tem muitos projetos, a gente está só no começo de uma trajetória. Estados Unidos a gente tem parceria, tem outros planos para os Estados Unidos para daqui a pouco. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo e a gente tem certeza de que a única coisa que vai se repetir da sua história, porque tem se repetido também na nossa, é que Deus vai continuar à frente. Isso é verdade. Ele vai estar à frente e a gente vai seguindo por onde Ele nos apontar, as portas onde nós batermos, elas se abrirão. Amém. Desde que a gente mantenha o coração correto, desde que os princípios e os valores estejam fundamentados, estabelecidos nele, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente tem como entendimento de fé. Então, eu tenho certeza que mais do que essa parceria, outro dia eu conversei com o Felipe, eu falei, não é uma parceria, porque parceria a gente já tinha. Agora é muito, muito além disso, né? Então, na verdade, é se tornar de fato como empresa, para que a gente possa avançar muito mais em tudo aquilo que tem por vir. Isso significa que você vai ver muitas vezes o Mário no Instagram que o Mário tem e tal, o Felipe aparecendo, o Mário vai aparecendo do Felipe, eu vou aparecendo deles, eles vão aparecer, porque vira uma coisa só. E claro, tem o próprio Instagram da Falcon Sport, da empresa, mas é muito, muito bacana a gente poder ter essa perspectiva de que a temporada 2025-2026, né, que começa agora, a gente já entra com uma outra situação profissional, que não pensando, e essa é a verdade, não apenas na gente, mas principalmente no atleta. Com certeza. Que vai chegar e vai ter o respaldo de pessoas que têm comprometimento, que todos nós somos chefes de família, pais de família, jovens ainda, mas ao mesmo tempo já com experiência, por exemplo, de mais de década, pelo menos, vivendo fora do Brasil. Todos nós apaixonados. Eu não fui craque como
o Felipe, mas eu não era tão ruim também não, eu era um bom peladeiro, que diga-se de passagem, e vou provar nas nossas peladas aqui, que eu era um bom peladeiro. Muito bom. Mas a verdade é que a gente ama o futebol, a gente gosta muito, e a gente está com o coração muito voltado para oportunizar. É verdade, realizar os sonhos, né? Para realizações. Eu acho que é isso, Mário, é entregar a oportunidade para que o atleta, o pai, o representante, o captador, ele possa dizer, não, eles estão em boas mãos lá. Porque o que faltou a você quando chegou foi o respaldo, Com certeza. foi estar em boas mãos. E o que a gente quer é não repetir erros que já cometeram conosco, erros que cometeram com aqueles com os quais a gente trabalha, porque a gente tem os nossos atletas, a gente sabe, ouve as histórias, até né, muita gente tem de alojamento, de alimentação, no trato do dia a dia, dele dizendo, nossa, me abandonaram, né? Exato, a maneira humana de lidar. Então a gente não está lidando com um número, a gente está lidando com pessoas que têm sentimento, que têm família, que têm sonhos, que passam por vezes por privações, porque está fora do ambiente familiar, da sua cultura, do seu país, do seu idioma, enfim. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva muito legal. Então, eu queria ouvir o Mário, mas já de antemão também te dar as boas-vindas e se embora, que tem muita coisa aí pra gente viver junto aí, que tá só começando, né, Mário? Show, muito motivado, alegre, feliz e crendo que vai avançar muito mais, né? Como você falou, não entramos na Catalunha, daqui a pouco estamos na Catalunha, eu creio que muitas coisas vão acontecer, como o Daniel disse, né? O coração ele tem que estar no lugar certo, direcionado da forma certa e a gente vai avançar aqui, seja em Valência, Madrid, tudo. Sem dúvida. E fora da Espanha também. Sem dúvida. Então, assim, é uma parceria, na verdade, não é uma parceria, é uma fusão que se faz para crescer. O Felipe crescer, o Daniel crescer, o Mário crescer, o atleta crescer, a família crescer. E a gente realizar o sonho desses meninos, que muitos estão como você, né? Com 24 anos lá no Brasil, em dúvida o que fazer. Vai entrar, vai chegar, vai virar, vai ser jogador. Uma carreira como você fez 9 anos na Espanha, quantas vezes você construiu, quantos sonhos você realizou, exatamente. Sua família tem quanta coisa viveu, aqui, né? Muita coisa legal que vai oportunizar para esses garotos que estão chegando. Então hoje a gente há a fusão para se fortalecer e crescer. Agora nós temos um desafio, eu e você. O desafio é aposentar esse moço do campo. Eu não aceito, não. Pai, eu vou perder. Não é possível, a gente não vai conseguir aposentar ele. Não aposenta, não. O homem não quer parar de jogar bola, rapaz. A gente vai perder. Tem a gordurinha pra queimar ainda, né? Tá vendo? Tá até gordura. Até os 55 vai, né? Vai jogar no Master, vai ficar o tempo que for, não vai parar, vai estar o Felipe tá no campo. Essa temporada da joga, né? Eu acho que isso daí foi um pouco da unção do Túlio, entendeu? É verdade. Você quer chegar também aos 1.000 gols, né? Pelo menos os 1.000 gols defendidos como zagueiro, né? Quando eu joguei com ele, acho que ele estava com 41, 42 já. É a sua meta, né? Nessa época. E depois ele ficou mais um tempo. Acho que ele encerrou com uns 45. Eu acho que eu por volta de 45, se eu não estou equivocado. Então, assim, mas sabe uma coisa? Você imagina tudo isso que a gente falou. Que existe um monte de coisas aí que a gente podia falar hoje e tratar a gente vai ter muito de questões da parte física, de metodologia, de questões de que a gente foi descobrindo, entendendo, né, de erros, de acertos e de adaptações. Mas, por exemplo, você imagina que hoje, um pouco baseando nessa história, né, desafiadora que eu contei um pouco das minhas questões. Imagina de outros atletas que passaram situações muito piores que a minha e que conseguiram vencer, conseguiram triunfar, muito piores. A minha foi uma questão de adaptação. Então, e que se não houvesse todas essas situações, eu poderia ter chegado além. Sim, sem dúvida. E lá no Brasil também uma série de questões que a gente pode abordar outro dia, além. Sem dúvida alguma. Agora, você imagina que hoje nós temos um clube nas nossas mãos. Exato. A gente tem hoje a possibilidade de fazer todo esse processo burocrático, legal, todo trâmite, físico, profissional, técnico, tático, psicológico, já com o jogador já vindo certo para cá. Ele já vai vir contratado. Quer dizer, ele não vai ter que pensar assim, eu vou lá para fazer um teste para ver se vai dar certo. Não, eu já vou para lá certo. Para fazer parte do elenco. Contratado do Brasil, para fazer parte de um elenco, para já chegar lá fazer um período de adaptação jogando minutos oficiais no Campeonato Espanhol. Muito importante. Você imagina, cara. Eu já sei onde é que eu vou morar, eu já sei o que eu vou comer, eu vou estar morando dentro das instalações desportivas do clube, eu vou a pé pro treino, eu não vou nem ter que andar na rua, eu vou só atravessar a piscina, atravessar aqui o ginásio, eu vou atravessar os campos de futebol 8, e eu vou pro vestiário, eu já tenho toda a estrutura preparada, eu vou chegar e jogar bola. E aí a gente, ao mesmo tempo que ele vai se adaptando jogando, a gente tá gerando vitrine para ele, trazendo gente para ver ele, fazendo material de vídeo e levando ele em outros clubes, porque o clube vai estar na nossa mão e nos autoriza em outros clubes de divisões superiores para ele fazer testes e avaliações. É isso. E no final de semana ele vai jogar.
Não, Cara, é uma outra situação totalmente diferente. É muito bom. É muito bom. Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente, mas a perspectiva está altíssima, a Muito expectativa está altíssima. Eu tenho certeza que o que vem por diante vai nos surpreender, vai gerar assim, para nós resultados. Digo para nós em termos de empresa, junto com os atletas que fazem parte do nosso portfólio hoje também, e daqueles que vão ser integrados ao nosso portfólio. Até porque, isso é papo para um outro podcast, mas a gente até comentou isso aqui, acho que no primeiro episódio, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. A Espanha, por vezes, também vai ser a porta de entrada para outros mercados, para muitos desses atletas. Muitos desses atletas chegarão pela Espanha, entrarão por aqui, mas vão para o mercado asiático, vão para a Croácia, vão para o leste europeu, onde também se tem muitas oportunidades, onde por vezes, inclusive, aí é bom que se diga, que clubes pagam melhor até do que na Espanha. Com certeza. Então, assim, a gente tem uma série de expectativas, de perspectivas, que o que é mais legal é ver que a gente tem o mesmo coração e a gente está alinhado em entregar isso para os atletas, para as famílias e para aqueles que representam também os interesses dos atletas, que muitos são parceiros nossos, outros são captadores que trabalham em colaboração conosco, e até no Japão. A gente está querendo mandar alguns atletas já para o Japão, então tem muita coisa para a gente viver. Gente, vamos chegar no final aqui desse terceiro episódio do Pode Jogar. O Felipe agora vai ser figurinha carimbada aqui no podcast também, a gente vai estar sempre juntos. Eu queria, até pra gente poder na próxima vez, aliás, uma coisa, até a Camila ver se a gente consegue trazer também o presidente do Carnegie, o Paulo, para a gente poder bater um papo com ele. Não só ele, a gente tem muitos outros que a gente vai convidar, mas a gente queria primeiro startar aqui em casa, entre nós, né? Exato. Como sócios, e a gente poder trazendo personagens que nos ajudam a construir, a contar a história do futebol espanhol aqui no podcast, para que quem está em casa ele possa entender que o presidente do clube é muito importante, o diretor esportivo é muito importante, o treinador, o mister é muito importante, outros atletas que estão em atividade que podem vir também contar a sua história. Então a gente tem muita coisa para falar. Queria passar a palavra para o Mário. Mário está despedindo, o Felipe também poder dar suas considerações. Obrigado, galera. Forte abraço, obrigado por ficar conosco aí. Siga, compartilhe, vem. Pode jogar. É isso aí, um prazer estar com vocês aqui. A gente está anunciando essa parceria, né, e contar um pouquinho da história da nossa caminhada aqui na Espanha, né? E vamos para cima, né? Pode jogar. É isso. Nós estamos hoje aqui com esse objetivo, viabilizar. Pode jogar, né? E pode jogar. É isso aí. Galera, valeu, obrigado aí pela audiência, obrigado por toda a repercussão, obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final, espero que você tenha curtido. Como o Mário já falou, curte, compartilha, comenta, faz com que esse conteúdo possa chegar a mais gente, que de repente um amigo seu ou filho de um amigo seu está aí sonhando, querendo saber como é que ele poderia construir esse caminho até a Europa, até o futebol espanhol, e a gente está aqui entregando para você essa rota, esse mapa. Então, como disse o Mário e o Felipe, pode jogar, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até aí.